Já imaginou a sua crush indo morar com você? É isso que a gente vai acompanhar nesse recap. Sabia que tá em lançamento um anime de romance misturado com um esporte que tem uma animação perfeita? Acompanha comigo o recap dessa história hoje. Blue Box ou Ao no Hako, a gente acompanha um garoto que sempre vê a sua crush treinar basquete. E chegando animado, quando entra na área da quadra, recebe uma bolada na cara. A menina chega pra ver se tá tudo bem com ele e o garoto tá todo vermelho da bolada e ela dá um chocolate pra poder se desculpar com ele e volta a treinar. A escola deles é uma escola focada em esporte e nosso protagonista gosta de jogar badminton. Se você não sabe o que é badminton, é mais ou menos uma mistura de tênis, vôlei e peteca. Ele joga pelo time do ensino médio e sempre é o primeiro a chegar lá para poder treinar. E lá ele encontra a sua amada, Shinatsu Kano, que é a estrela do time feminino de basquete da escola. Essa escola tem um centro de esporte que tem milhões de quadras, aonde todos os clubes treinam, que vai desde ginástica, futebol, vôlei, ping-pong até o badminton, aonde nosso protagonista está pensando em se casar com sua crush e logo é cortado pelo seu amigo, que diz que ele não vai conseguir chamar ela para sair. O amigo continua a humilhação, dizendo que ela é a promessa do basquete e que é muito popular, e ele é só um cara que pratica esporte no ensino médio, ou seja, um qualquer. Também continua falando que ela é do time que chega até as finais e ele é o tipo de cara que perde na primeira rodada. E tudo que ele tem pra falar com ela é sobre os treinos. E isso deixa o protagonista todo murcho, que rebate, dizendo que a mãe dele jogou basquete na escola também. E guarda isso que é importante. Ele também diz que entende que o amigo Kyo falou, mas que quem arrisca não petisca. E fala que também é muito divertido jogar com pessoas que são mais fortes. Kyo então o desafia a chegar na segunda rodada e assim fazer ela lembrar seu nome para então depois trocar contato. Nessa hora vem uma linda waifu de cabelo rosa dando um golpe no protagonista. Ela diz que também está no time do ensino médio e fica implicando com ele. E ele chama ela de baixinha e apanha por isso. Depois pede a opinião dela sobre o que deixa as garotas felizes. E a resposta dela se baseia apenas em aparência, o que não ajuda o protagonista em nada. No dia seguinte, indo cedo para a escola treinar, já treinando o seu antebraço, ele vê sua paixão na frente do ginásio, espirrando. Então, todo precoce, ele dá o seu cachecol para ela e oferece remédio, bolsa térmica, band-aid, tudo que ele podia. Ele percebe que foi muito precoce e a garota ri, dizendo que queria saber o que mais ele tinha na bolsa. Nessa hora, ele espirra e carinhosamente ela coloca o cachecol nele, dizendo que ele precisa também se cuidar e fala o nome dele, o que deixa ele todo bobo. Mas como ela sabe o nome dele? Estava escrito no cachecol. Nessa hora, o porteiro chega para abrir o ginásio e nosso protagonista, Taiki Inomata, começa seu treino bem mais animado que o normal. Afinal, ele tá cheio de energia romântica da interação anterior. E agora que ele passou para a segunda rodada, ao passar para a terceira, ele vai reunir energias para chamar sua paixão para sair. Só que nessa hora, ele vê ela tendo uma conversa com seu treinador. A menina de cabelo rosa aparece e implica com ele, dizendo que viu ela caminhando com um garoto, só para ver a reação do Tai. Afinal, parece que ela gosta dele. Após o treino da noite, antes de voltar para casa, Taiki passa no ginásio para buscar uma coisa que ele esqueceu. E nessa hora, ele vê Shinatsu Kano ainda treinando arremessos, porque eles não estavam bons. Taiki comenta para ela não exagerar. Ela concorda e um clima se forma no local. Então ela chama o protagonista para jogar com ela. Taiki tenta a sorte, mas é esmagado pela habilidade de sua crush. Kano fala que ele é ágil e ele responde que é porque ele jogava com a mãe. Coincidentemente, Kano também fazia isso quando mais jovem. E assim, Taiki finalmente acha algo em comum para poder conversar com o amor da sua vida. A menina questiona por que ele não joga basquete, e a resposta dele é objetiva. Ele não é bom em esportes coletivos, prefere sentir a responsabilidade e a adrenalina de estar com tudo nas mãos. Tudo é responsabilidade dele e por isso ele joga badminton, porque tudo depende única e exclusivamente dele. E ela responde que ele é um masoquista de brincadeira e diz que entendeu o porquê que ele se esforça tanto. Taiki responde que isso vindo dela é um grande elogio. Ele segue e pergunta por que ela treina tanto e puxa no passado um dia que viu ela treinando depois da aula chorando e que era porque ela tinha perdido a vaga no nacional.
Ele continua falando que isso que ela fez de continuar motivada treinando também deixa ele motivado. Nessa hora, a garota está com um grande brilho nos olhos de felicidade, num take magnífico de lindo. E agora que o clima tava bom, o Honda da escola aparece e manda eles se retirarem para poder fechar. E aí a gente corta pro dia seguinte, pegando um café da manhã em sua casa, Taiki vê sua amada numa revista da sua mãe, que conhece a mãe da sua crush e diz que jogou com a mãe dela na escola e que elas vão se mudar pro exterior. Isso deixa o protagonista indignado ao extremo, que sai correndo para ver sua crush na escola. Ele vai correndo até o ginásio onde ela está treinando e chega dizendo que ela tem que ir pro nacional, que ele aprendeu com ela que trabalhar duro todos os dias para alcançar seus objetivos e não desanimar, apesar de qualquer coisa, e pede para ela não desistir, mesmo que vá para outro país. Nessa hora, Kano avisa que não vai se mudar e que decidiu ficar no Japão morando com uma conhecida dela para almejar seu sonho. Ela diz que vai se sentir sozinha longe da família, mas que vai seguir o seu sonho, e lembrou disso graças ao que o Taiki disse para ela. E o maior plot vem no final. Aonde ela vai morar é simplesmente a casa do protagonista. Que introdução maravilhosa de anime. O protagonista fica em choque, afinal vai ver a garota que ele gosta usando roupas normais, fazendo comida, e na cabeça dele é quase como se isso fosse um casamento. E enquanto ele acha isso incrível, ela bate na porta do quarto dele, avisando para ele tomar banho. Quando ela entra e vê que ele tá com uma Jump do mês na mão, pede emprestado, afinal ela não conseguiu comprar. E ainda fala que é como se ela tivesse um irmão mais velho, que ela pode pedir as coisas. Ele empresta a revista e ela vai pro seu quarto. Indo tomar banho, ele tem pensamentos de paixão. Afinal, sua crush acabou de tomar banho na mesma banheira que ele e também na mesma água que ele vai usar. Ele aproveita esse gás da paixão e começa a melhorar seu desempenho nos jogos de badminton. O Kai, o amigo dele, vê a animação extrema do amigo e avisa para ele não extravasar muito e os outros poderem eventualmente descobrir que eles moram juntos. Afinal, ela é super popular e isso poderia ser um problema para ele se os admiradores dela descobrissem. E pra chamar ela pra sair, nosso protagonista também decidiu isso, de ir pro torneio nacional. Kai ficou tão impactado que até errou a jogada. E esse nosso protagonista continua dizendo que se ele não for pro nacional, ele não estaria no mesmo nível que ela. Kai fala que poucos jogadores do primeiro ano foram pro nacional, mas Taiki revida, falando que o importante é tentar. E então começa uma partida com outro membro do time. Nessa hora, a garota do cabelo rosa descobre que ele agora quer ir pro nacional também, e fala que ele é muito engraçado. Kai fala que as pessoas que acreditam nelas mesmas acabam sendo as mais fortes em tudo. Então, a gente corta pro protagonista treinando em casa enquanto assiste suas partidas. Nessa hora, Shinatsu aparece e pede para assistir com ele. Muito envergonhado, ele deixa ela assistir também. Shinatsu elogia a velocidade dele, mas Taiki fala que ainda não é bom o suficiente e explica o porquê com os fundamentos do jogo e deixa escapar que ele também quer ir pro nacional. A menina fica toda feliz com a decisão dele, depois de todo o incentivo que ele deu pra ela. Então ela busca um presente que ela fez pra ele, uma pulseira de tornozelo, e agora eles meio que andam combinando. No dia seguinte, ele vai pra escola ajudar num evento, já que ele é calouro, e Shinatsu fala pra ele ir bem, quase que como uma esposa faria. Após treinarem de fazer umas tarefas, enquanto falava com sua amiga do cabelo rosa, que fica perturbando ele o tempo inteiro, Shinatsu aparece para entregar alguma coisa que ele esqueceu. Hina, a menina do cabelo rosa, percebe que alguma coisa tá acontecendo, e Taiki pega o que ele tinha esquecido e sai correndo sem falar nada. Shinatsu percebe que ele fingiu não conhecer ela e segue muito brava seu rumo. Hina acha legal, afinal ele conseguiu falar com a menina que ele tanto gosta. Já Kai acha que ele fez uma bosta, e que fica fingindo que não conhece ela pode acabar gerando a ideia errada. E Taiki quer exatamente o contrário disso. Um professor pede ajuda deles dois para carregar uma cadeira e acaba chamando as duas garotas também. Taiki oferece ajuda para Kano, que recusa, exalando um ódio. Depois disso, Hina começa a fazer várias perguntas sobre relacionamentos para Shinatsu e Taiki ouve uma resposta que ele não gostaria, que o foco dela é completamente pro basquete. Depois de acabar com essa missão das cadeiras, um cara, que é tipo um técnico, elogia as jogadas do Taiki e que se ele continuar nesse rumo ele poderia sim jogar pelo time. Shinatsu escuta, mas sai andando, o que deixa o protagonista muito triste. Hina até comenta que a Kano odeia o Taiki. Já Kai fala que ele parecem um casal de verdade. Nessa hora, a Hina faz uma cara de frustração. Ela gosta do Taiki com toda certeza.
Taiki está saindo bem nos jogos, mas está triste porque Shinatsu e ele não estão se dando bem, não estão em sintonia. E olhando pro lado, ele vê ela caindo e os olhares se cruzam. Indo pegar água, ele se encontra com sua crush e finalmente tem uma conversa. Eles começam a conversar e a garota fala: "Ué, a gente não tá fingindo que não se conhece?" Nessa hora, ele explica que talvez isso poderia dar problemas pra ela. Ela também entende tudo que tá errado ali nas coisas. E tudo, em resumo, é coisas de cabeça de adolescentes que não se cruzam. Mas quando eles conversam, as coisas se entendem. Afinal, diálogo é tudo. E aí, o clima do nosso futuro casal volta a existir. E de novo, Hina tem um take olhando pra eles. Certeza que ela gosta dele também. Então a gente corta para uma reunião do clube de badminton, onde o técnico avisa das partidas das eliminatórias do torneio estão chegando e que a equipe do torneio de inverno vai ser escolhida. O protagonista então traça sua estratégia para compor o time, sabendo quem precisa vencer para isso. Nessa hora ele percebe que tem diversas pessoas assistindo os treinos. Kai fala que são veteranos e fãs. Afinal ali tem a Shinatsu, que é uma promissora jogadora de basquete, assim como a Hina, que também vem de uma grande família de ginasta. A Hina inclusive cobra uma taxa dos dois por olharem para ela. Ela para em algumas lojas e fica babando por um salgado. Nessa hora ele fala que compra para ela, mas a Hina dá uma palestra sobre calorias, ginastas e sonho, que é melhor se privar de ações do que lidar com consequências. Isso deixa Taiki bem assustado. Ele fala a opinião dele e como aquilo fazia a Hina super legal. Ela fica com muito brilho nos olhos. De novo, ela gosta dele com toda a certeza. E corta falando uma piada que quebra todo o clima. Nessa hora que eles saem conversando, Taiki vê a Shinatsu com um garoto. E de novo, um mal entendido adolescente vem para criar mais uma barreira pro nosso casal. Isso abala Taiki. No entanto, Hina o conforta, dizendo que deve ser só amigo. Mas no dia seguinte, eles estão juntos de novo na hora do treino. E de novo, o protagonista surta. Afinal, o craque do seu time está falando com o amor da sua vida. Então surge uma oportunidade dele falar com a Shinatsu, mas ele a amarela. Shinatsu então pergunta que horas que o treino acaba, porque ela tá sem a chave. E antes que pudesse responder, o garanhão aparece, chamando Shinatsu por um apelido carinhoso, o que leva Taiki cada vez mais à loucura. Afinal, ele não conseguiu esse feito ainda, e simplesmente desiste dela e sai correndo pra cá. Ela chega logo depois e puxa assunto. Shinatsu percebe que Taiki tá agindo estranho e que saiu correndo, e pergunta isso direto na cara dele. Afinal, ele correu pra não deixar ela pro lado de fora da casa, porque o seu treino acabou mais tarde do que o dela, e ela agradece por ser salva. Ele meio que começa a se conformar que perdeu pro garanhão e fica focado no badminton, esporte esse que ele está indo muito bem, vencendo diversos jogos, mesmo só pegando jogadores do primeiro ano. Taiki fala com Kei que a situação com sua crush não vai afetar ele, e logo em seguida ele esbarra com a Shinatsu e a turma dela conversando, e fica nítido que afeta muito sim ele, ainda mais quando ele escuta que o garanhão senta do lado de Shinatsu nas aulas, e que ele também escuta o garanhão falando que gosta de ver uma garota se esforçando. Isso faz ele perder o chão completamente, e pra piorar, ele ainda pega uma partida contra esse garanhão, que é um dos mais fortes do time de badminton, e no primeiro momento o garanhão domina o jogo, só que essa disputa é muito mais do que badminton. A honra do protagonista está em jogo, e mesmo com a Shinatsu olhando, ele perde a primeira parte, mas acaba que Taiki não ficou tão afetado. Afinal, Shinatsu é um pilar emocional apoiando ele, e que ele não só joga pela sua crush, mas sim porque ele gosta do esporte. E vendo o presente de sua amada no seu pé, ele se anima e começa outro round, aonde performa muito bem. Tudo isso enquanto Shinatsu o observa atentamente. E mesmo perdendo por ter jogado muito bem, possivelmente ele tem uma vaga no time. O garanhão ouve a conversa de Taiki com Kei, que ele ficou frustrado com a partida. O garanhão fala com o seu parceiro que quem tá frustrado é ele, e corta o assunto e sai andando. Só que é óbvio, é porque a Shinatsu estava olhando pro Taiki a partida inteira. Enquanto Taiki voltava para casa pensativo sobre o jogo e suas habilidades, Shinatsu passa correndo e o chama para algum lugar e leva ele para um parque. Ela também puxa duas raquetes e pede para ele jogar badminton com ela, porque ele tinha feito essa promessa. Ela é terrível, então ele ensina as jogadas básicas enquanto eles têm uma
Ela fala do bom desempenho dele no jogo, mas no final ele responde que ainda assim perdeu. E depois de uma boa motivação, ele diz que vai vencer na próxima. Ela explica que a turma dela chama ela de Ti, e é um apelido, né, que todo mundo usa, e isso conforta um pouco o Taiki, já que toda a turma faz, né, não só o cara. Então ela chama ele para ir para casa, só que ele acha constrangedor voltar com ela e que também poderia gerar problemas e tudo mais. Ele se incomoda, mas parece que ela queria voltar de casal mesmo com ele, e ele perdeu essa oportunidade. No dia seguinte ele foi escalado para jogar em dupla com o Garanhão e já pergunta na lata dele se ele gosta da Shinatsu, e ele fica completamente sem reação. Então o cara simplesmente começa a pressionar Taiki no treino, falando sobre a Shinatsu, que ela não cansaria e que não desistiria, forçando o protagonista ao limite. Isso motiva ainda mais Taiki nos treinos, o que no final deixa o protagonista todo quebrado para assistir às aulas. Hina aparece e provoca, dizendo que o cara tá provocando ele. E depois, saindo da aula, ele vê o grupo dos alunos mais velhos reunidos ali conversando, e ali estava a Shinatsu e o seu novo parceiro, que começa a levantar a bola dele depois dele ter ficado meio deprê. Ele dá meio que o Garanhão dá uma esculachada na habilidade do Taiki, apontando os seus erros, mas ressalta que ele vai ser um grande jogador. Afinal, não importa o quanto o cara intimide Taiki, ele não desiste nunca. Nessa hora, Shinatsu elogia ele dizendo que ele está indo muito bem, e isso é o conforto máximo que ele poderia receber. E nessa hora, o Garanhão recebe uma mensagem da sua namorada, e a ficha de Taiki cai. Ele explica o caso dele, que é muito parecido com o do Taiki, que não pensa em nada, além de só estar em completo choque. E naquele dia, Shi estava ajudando ele a comprar um presente para a namorada, por isso que eles estavam andando junto. E ainda fala pro Taiki que ele vai demorar a conseguir uma namorada. E com um grito de frustração, a gente fecha o terceiro episódio desse anime, Blue Box ou Ao no Hako. Se você quer mais recaps desse e de outros animes, já se inscreve no canal com o sininho ativado para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Também deixa o like pro YouTube fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse recap. Até o próximo. Valeu!